Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Poliana Policarpo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema ansiedade. Se gostarem, não se esqueçam de compartilhar, dividir com um amigo ou então dar um like, dizer que gostou, trocar informações comigo, enfim, fiquem à vontade. A ansiedade é um sentimento normal, uma sensação natural. Todos nós somos um pouco ou mais ansiosos e a ansiedade ela faz parte do nosso sistema genuíno de defesa. E por conta da ansiedade, nós chegamos até aqui. O ser humano, ele tem esse instinto, a ansiedade em si, como proteção. Os homens das cavernas, por exemplo, aqueles que eram mais ansiosos, mais inquietos, mais alertas e mais preocupados, eles conseguiam enfrentar ou então escapar dos animais ferozes, em detrimento daqueles que ficavam mais tranquilos, mais quietos, menos atentos. E todo mundo realmente é ansioso, num maior, num grau menor, enfim, mas o que é a ansiedade? Essa é a pergunta. No século XIX, o grande psicanalista Freud, ele falava que a ansiedade era mais ou menos o que ele dizia de medo de algo incerto. Não tinha, assim, um objeto definido, a ansiedade. Já em 1967, um australiano, também estudioso, um psiquiatra, chamado Albert Lewis, ele disse que a ansiedade seria um estado emocional com qualidade de medo no tocante às questões do futuro. Em outras palavras, é o medo no tocante à incerteza do porvir. É o medo no tocante à incerteza do amanhã. E nós podemos dizer também que essa incerteza, essa preocupação desmedida nos traz sentimento de angústia, sentimento de medo, sentimento de perturbação mesmo do espírito, perturbação da mente, e tudo isso nos traz muita aflição. A ansiedade nos deixa dessa forma, aflitos, angustiados, ou seja, ansiosos. E uma coisa interessante também é que o medo em si é o sentimento que dá vida à ansiedade. É o sentimento essencial que caracteriza esse transtorno psiquiátrico. E nós podemos então dizer o seguinte: tem pessoas que têm uma predisposição para serem ansiosas. Aí a gente pergunta, poxa, fulano, ele é tão tranquilo, ele não tem ansiedade, já eu sou bastante ansioso. E isso tem muito a ver também com a questão genética, porque 1/4 da população mundial tem um gene que gera essa predisposição maior para a pessoa ser ansiosa. Outra questão também, que segundo alguns estudiosos, o fato de ser gêmeos, 30 a 40% dos gêmeos são mais ansiosos do que as pessoas comuns. Um fato importante também, ser mulher. A mulher, ela é mais ansiosa do que o homem. Por quê? Por conta de 2 fatores. Pela questão hormonal mesmo. A mulher, no período pré-menstrual, ela tem uma queda de produção aí do estrógeno e da progesterona, que são hormônios que dão assim uma certa tranquilidade, né? E controla mais essa questão de tristeza, de angústia, de irritabilidade. E nesse período pré-menstrual, a mulher entra no que a gente chama de TPM mesmo, e ela fica mais ansiosa, ela fica com a mudança de humor, ela fica mais irritada. Então, esse é um fator hormonal. O segundo fator que leva a mulher a ser mais ansiosa do que o homem é uma questão social. Como assim? É só a gente verificar ao longo da história, dos séculos e tudo mais, coube à mulher o papel de zelar, de cuidar, de ouvir, de se preocupar com as pessoas de sua família. Então,
Isso faz com que ela tenha uma carga emocional de preocupação maior e seja mais ansiosa. E a maneira como pensamos também traz a questão da ansiedade, influencia em sermos mais ou menos ansiosos. O pensamento negativo, o pensamento catastrófico, que realmente caracteriza uma pessoa ansiosa, esse pensamento leva a pessoa a sofrer mais, a ter mais picos de ansiedade, porque ela fica ali como se fosse numa espécie de roda gigante que começa girando devagar, mas é como se ela perdesse ali, se perdesse nos trilhos e começa a rodar de forma muito rápida, e isso aí representa cada pensamento. E nós temos um turbilhão de pensamentos que vai o quê? Vai gerar essa questão do descompasso, essa questão do medo, da incerteza e da ansiedade. Então temos que aprender a domar o pensamento negativo ou os pensamentos negativos. Coloca o pensamento como se fosse um cavalo aparentemente indomável. Mas de repente você vai amansando ele, conversando, enfim, vai domando ele. E isso é importante, porque pensamento é energia, é física quântica. As pessoas que vão pensar catastroficamente, elas acabam, de uma forma ou de outra, influenciando o andar da carruagem, na verdade. Então, temos que ter um exercício contínuo de domínio do que pensar, porque pensamento negativo, ele não é bom. Ele gera estresse, gera preocupação, gera ansiedade, gera cortisol, o hormônio do estresse. E hoje também temos outra causa digamos assim, de descontrole emocional, de descontrole da incerteza do amanhã, de lidar com isso, que é justamente o excesso de informação. Nós hoje vivemos numa sociedade que vive a grande era das tecnologias digitais, das tecnologias de informação e comunicação, e recebemos uma carga de informações enorme. Nosso cérebro, ele nunca esteve preparado para receber tanta informação como hoje. Então, nosso cérebro continua, como um cérebro humano ali normal, só que há uma sobrecarga de WhatsApps, de e-mails, de informações jornalísticas, e nós hoje podemos pegar um exemplo, um autor falando sobre essa questão da ansiedade e falando dessa questão do excesso de informação. Um autor diz o seguinte, que se pegarmos uma edição de domingo do jornal The New York Times, lá nós vamos encontrar 12 milhões de palavras. 12 milhões de palavras era o conteúdo assimilado por uma pessoa do século XVII por toda a sua vida. E se hoje você recebe 12 milhões de palavras de uma vez só, se você pega um jornal, junta com WhatsApps, e-mails e tudo mais, é uma explosão de informação. E isso vai gerar problemas, sim. Vai gerar ansiedade, porque a gente não dá conta das informações que vêm do próprio país em si, das informações que vêm dos Estados Unidos, do Japão, da Índia, não sei o quê. E fora que a gente ainda fica se questionando, poxa, eu ainda não respondi o WhatsApp de tantas pessoas, ou dos grupos, ou disso ou daquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de saber lidar com o equilíbrio das informações. Outra também preocupação que muitas pessoas têm, e tem muito a ver com o que a gente chama de neurose midiática. Como assim? O tempo todo, as mídias, a sociedade mesmo de consumo, essas mídias, elas nos oferecem padrões, bens, maneiras de ser, que causam uma questão aí de excesso de ansiedade. Como assim? Se você pegar, por exemplo, o Instagram de manhã, olhar esse Instagram, as pessoas que estão ali, olhar a vida de celebridades e tudo mais, e ficar se comparando. Ah, porque eu queria ser um grande
atleta, sei lá, um jogador de futebol para ganhar o que eles ganham. Eu queria ser um grande empresário como fulano de tal para poder ter acesso a carros, às roupas, a lugares finos. Eu queria ter aquele corpo escultural de uma atriz X. Então tudo isso faz parte de um padrão cultural e midiático que nos é colocado, que nos é imposto, e isso gera ansiedade nas pessoas. Isso tudo a gente tem que ter assim, uma preocupação. Por quê? Porque todos esses fenômenos midiáticos, isso tem que ser filtrado por nós. Às vezes a vida de fulano de tal, de cicrano de tal, não sei, de cicrano não é a nossa vida. Nós temos nossa maneira de ser, nós temos nossa essência. Isso é uma questão individualizada. E nem tudo que é bom para uma pessoa será boa para outra, e nem todos os sonhos serão realizados da forma como a gente quer e pensa. Então a gente tem que também lidar com a mente para isso. Hoje, mesmo antes da pandemia, e talvez ainda com ela, muitas pessoas, elas estão nessa busca desenfreada, nesse ativismo frenético de ser alguém, de ter sucesso. E aí as pessoas estão se propondo a trabalhar 24 horas por dia, a misturar família, lazer e trabalho, a não ter tempo para si. E aí vem o que um autor também coloca, que nós estamos hoje exaustos, cansados e correndo. E só para a gente continuar nessa vida, né, de correria, vamos continuar exaustos, cansados, correndo e dopados. Aí a gente começa a tomar remédio para poder dormir, remédio para poder ter mais energia, para poder dar conta do trabalho. E aí vivemos num ciclo de insatisfação, de desequilíbrio psíquico, e vamos desencadear um transtorno. Uma hora vai ter transtorno aí de ansiedade, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, depressão. Por quê? Porque como eu estava conversando aqui com vocês, nós temos hoje um mundo externo, né? Todo conectado, nós nos conectamos com todo mundo, com vários lugares, países e tudo mais, e estamos há oceanos desconectados de nós mesmos. E aí vem a ausência de si mesmo. Machado de Assis tem uma frase num dos seus livros que ele diz assim: o ser humano, ele até aguenta ter algumas perdas, mas quando ele se perde, ou a perda seja ele mesmo, vem uma lacuna imensa, vem um vazio existencial enorme. Então, essa falta de se conectar com sua própria essência, isso vai trazer problemas referentes ao transtorno de ansiedade. E é nisso que a gente acaba sendo incapaz de olhar o outro, porque a gente não consegue olhar a si mesmo. E com isso a gente se desconecta de algo maior, que possa nos trazer conforto, que possa nos trazer verdade e até mesmo paz. E com isso a gente não enxerga o outro, bloqueia o outro, cancela o outro. E o ser humano, ele vive no encontro do outro, na busca de se encontrar com o outro, de se encontrar com as pessoas. Nós não somos ilhas, nós vivemos juntos. Mas hoje em dia as pessoas estão assim num excesso de individualismo, num excesso de distância em relação ao outro, que é muito preocupante. E isso também ajuda a pessoa que anda extremamente estressado, falta-lhe razão, falta-lhe confiança, autoconfiança e falta harmonia interior. E aí gera então, com o tempo, vai gerando algum transtorno psíquico. E precisamos olhar para isso.
Outra questão que está dentro dessa correria exaustiva da busca de sucesso ou da busca de muito dinheiro é a onda de ser multitarefa. Como assim? Bom, essa sociedade padronizada, ela não quer alguém, uma empresa, por exemplo, quando ela vai contratar, ela não quer alguém que não seja multitarefa. E a pessoa que está fazendo uma entrevista de emprego vai perguntar: você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Sim, consigo. Ah, então você é multitarefa. Isso é importante para nós aqui na empresa. Só que essa questão de ser multitarefa, aparentemente, parece assim ser uma conquista civilizatória, uma conquista do ser humano. Mas na verdade não é. Ser multitarefa é uma característica dos animais selvagens. Como assim? Os animais, eles, ao mesmo tempo que eles comem, que eles se alimentam, eles vigiam a prole, ou vigiam a parceira, ou vigia e divide a atenção com o lado esquerdo, direito, frente, verso, para ver se não vai ser atacado. Então isso é ser multitarefa. Mas o ser humano, ele foi feito para ser contemplativo. Ele foi feito para realizar uma tarefa, terminar aquela tarefa e fazer outra. Porque muitas vezes, eu acho que você já se deu conta disso, muitas vezes quando tentamos realizar várias coisas ao mesmo tempo, sempre algumas ficam inacabadas. E a gente se perde e não conclui todas as tarefas. E Nietzsche, no século XVII, ele já falava que o ser humano, ele estava fadado com essa hiperatividade toda a deixar de ser contemplativo e a se extinguir por conta de desequilíbrios psíquicos. Então Nietzsche já foi bem adiante, ele já falava da questão que essa hiperatividade, esse ser multitarefa, ele ia contra a questão, ele ia de encontro à questão de ser contemplativo, de parar um pouco, de apreciar o que está ao seu redor, de viver o presente, de olhar pássaros, de sentir a luz solar, de ouvir músicas, de se encontrar no ambiente como um todo. Isso é um estado contemplativo que está faltando em muitas pessoas, porque na contemplação e muitas vezes no silêncio que a gente se encontra, que a gente consegue pegar forças para seguir. E por fim, para esse primeiro momento aqui do vídeo, eu posso dizer para vocês que nós precisamos cuidar muito do que nós pensamos, de como nós vivemos e de como administramos o medo. E para as pessoas que estão sofrendo do transtorno de ansiedade generalizada, ou que estão sofrendo com síndrome do pânico e tudo mais, tudo isso é o corpo e a mente pedindo socorro. Nós estamos precisando parar, respirar, inclusive parar de pensar, se entregar ao silêncio, para conseguir uma conexão e com isso tratar os transtornos. No primeiro momento vamos precisar de um psiquiatra, sem dúvida, porque às vezes quando a ansiedade sai de moderada para maior e entra no campo do transtorno mesmo, de ansiedade generalizada, aí é necessário intervenção psiquiátrica. É necessário tomar remédios ansiolíticos e controlar o nosso cérebro. Mas não é aquela história, tomou Doril, a dor sumiu. Não é só tratar o sintoma, é necessário tratar realmente o que ocasiona isso, ou quais são as causas que me levam hoje a ter tanta ansiedade. É um relacionamento ruim? É a falta de emprego? É um trabalho em que eu não me sinto bem? É um lugar onde eu estou sendo assediado moralmente? É o problema da pandemia? É o número de pessoas que estão morrendo? É o medo de amanhã não existir ou de alguém da minha família ir? Enfim, o que está me gerando hoje essa ansiedade? Então eu deixo essa pergunta nesse primeiro momento e agradeço a vocês por terem ficado até aqui.
façam o favor de passarem, se gostarem mesmo do vídeo, passe, compartilhe e também dê um like. Eu sou Poliana Policarpo, estou com vocês aqui no YouTube. Então, até o próximo vídeo, até o próximo tema. Um abraço a todos.